Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Leandro e nós vamos dar continuidade ao nosso curso nessa videoaula falando sobre métodos e atributos estáticos e a organização de pacotes em Java. Antes de qualquer coisa eu peço desculpa antecipadamente se houver qualquer ruído, né, de som ou do ambiente aqui, porque eu não tenho um ambiente isolado acusticamente, então em alguns momentos vocês podem sentir algum zoado, algum ruído e tal. Eu estou um pouco fanho também para falar, mas dá pra gente se comunicar, dá pra... É aceitável esse som, né? Então, hoje a gente dá continuidade e fala sobre um assunto que é normalmente bem difícil de as pessoas entenderem, certo? Quando eu falo de métodos e atributos estáticos, a gente foge um pouco de todos os princípios que a gente vem falando de orientação a objeto. Então, tudo que a gente vem falando de orientação a objeto até agora tem que tomar muito cuidado quando eu for falar de métodos e atributos estáticos. Por quê? Porque se eu usar somente métodos e atributos estáticos, eu posso quebrar tudo aquilo que a gente vem aprendendo até agora. Por que a gente precisa aprender então? Porque em várias situações, métodos e atributos estáticos são legais, são bons de serem utilizados. Tudo que a gente já falou até agora passa por todos os conceitos de classes e objetos, conceitos de orientação a objeto, as diferenças entre tipos primitivos e tipos de referência, conversões entre tipos utilizando casts e estruturas de controle de fluxo como if, else, switch, while, for e do while que a gente já falou nas últimas aulas e fez alguns exercícios. Agora a gente vai entender o porquê daquela palavrinha lá no método main que aparece com a palavrinha static. E essa palavrinha ela parece estranha até agora, eu pedi para vocês abstraírem por enquanto, mas a gente precisa entender o que é que ela faz, para que ela serve, o que é essa palavrinha static no meu código Java. Quando eu for falar de um método static, vejam que essa palavrinha reservada aqui, ela já está aparecendo há um certo tempo, certo? A gente já aprendeu que a execução de um programa em Java, ele começa a partir do método main. E a assinatura do método main, ela é uma assinatura padrão como public, static, void main, modificador de visibilidade, tipo de retorno, nome do método, lista de parâmetros. E apareceu um carinha aqui perdido, um static. Esse método estático, que danado é isso? Para que isso serve? Como é que a gente vai utilizar isso? Em Java a gente pode ter dois tipos de métodos, desculpa, a gente pode ter métodos e atributos estáticos. Métodos e atributos podem ser normalmente de dois tipos, estáticos e de instância. Os que a gente viu até agora são métodos e atributos de instância. O que é que isso significa? Que eles estão associados aos objetos que são criados das classes. E a partir de agora, a gente vai poder entender como funcionam os atributos ou métodos estáticos, que são associados não mais à instância daquela classe, mas sim à classe por si só. Vamos explicar isso. Vamos entender melhor como é que isso funciona. Os métodos de instância eles são declarados dentro de uma classe, como visto até agora. Então, uma conta ela tem um saldo, uma conta ela tem um número. Toda vez que eu crio uma conta, eu altero, eu associo um determinado valor de saldo e um determinado valor de conta, de número para aquela determinada conta. Ou seja, a gente já entendeu como os atributos de instância funcionam. Eu crio um objeto, eu utilizo a palavrinha reservada new, instancio aquele determinado objeto e aí eu posso dar valores aos meus atributos. Cada objeto da classe tem um espaço de memória reservado para os seus próprios valores de atributos. É como se eu criasse a classe carro. Se eu criar uma classezinha aqui bem simples, carro, eu vou alternar só para o Eclipse, tá? A gente vai utilizar esse exemplo daqui a pouco. Só um segundo. Ok. Eu vou utilizar aqui criar um novo projeto. Vou chamar esse projeto de PO aula static, aula static e pacote. Não preciso mudar nada nenhuma dessa configuração aqui, mas para quem ainda tem dúvida, quando eu dou um next, ele me permite alterar, me permite visualizar as configurações básicas do projeto que me dão a pasta de código
a pasta chamada de src. Está demorando um pouco aqui, parece que o Eclipse está... mas ok. Aqui a pastinha src é onde eu vou adicionar o meu código. Então, isso aqui foi utilizado em outra aula, esse exemplo de array e array list foi utilizado em outra aula, mas aqui dentro de aula static pacotes eu vou criar uma nova classe, new class, e eu vou chamar esta classe de carro. O carro não tem um método main. Nessa minha classe carro, eu vou adicionar somente dois atributos. Dois atributos que representam um carro simples. Private string modelo e um private int potência, representado por um número da potência em cavalos de força. Então, cada carro vai ter o seu próprio nome do modelo e vai ter a sua própria potência. Quando a gente cria métodos get e set, vou aqui mandar gerar, generate, aqui é o source, generate getters and setters. Então, eu vou permitir o acesso de escrita e leitura, escrita no set, leitura no get, de quem tiver fora da classe. Métodos get set gerados, eu vou gerar um pequeno construtor para inicializar esses atributos. A gente já fez isso algumas outras vezes, por isso que eu estou fazendo um pouquinho mais rápido. Um modelo, toda vez que eu criar um carro eu vou dar um modelo, e toda vez que eu criar um carro eu também vou dar uma nova potência. Significa que quando eu criar e instanciar um carro, o meu modelo vai receber o argumento modelo e meu atributo potência vai receber o argumento potência que vier no meu construtor, certo? O que vai acontecer aqui? Se eu criar um método main dentro dessa classe mesmo, não tem problema. Se eu criar em outra classe, não vai fazer diferença. O método main vai poder acessar a classe carro, já que está dentro da mesma classe. E aí eu vou criar objetos. Carro C1 recebe new carro, passando como argumento, por exemplo, go de potência 75, representando 75 cavalos, e carro C2 recebe new carro como potência agora. Desculpa, primeiro modelo, Celta, potência 69 cavalos. Cada objeto desse, C1 e C2, apresentam o seu espaço próprio de memória. Ou seja, se eu fizer mandar imprimir C1.getModelo, eu vou acessar o atributo modelo que faz parte do objeto C1. Se eu mandar imprimir C1.getPotência, eu vou acessar o atributo potência do objeto C2, que está no espaço de memória C2. Se eu fizer agora C2.getModelo e C2.getPotência, eu vou ter o espaço, vou acessar o espaço de memória do meu objeto C2. Então, só vou dar um play, só para a gente ver ele rodando. E realmente, a gente consegue ver que eu vou imprimir o modelo e potência de cada um dos meus carros. Ou seja, cada objeto criado em memória, quando eu faço o new carro, reserva um espaço de memória que só é acessado pelo próprio objeto. O objeto referencia aquele espaço de memória. Um detalhe, quando a gente estiver trabalhando com métodos estáticos, agora a coisa é diferente. Toda vez que eu declarar alguma coisa static, seja atributo ou método, eu vou associar esse atributo ou método a uma classe e não a uma instância desta classe. Esses caras eles são inicializados quando a classe é carregada pela própria máquina virtual e a classe, não mais cada um dos objetos, tem espaço para armazenar os valores desses atributos. Ou seja, um atributo estático pode ser associado a um conceito de linguagem de programação chamado de global. O que significa global? Significa que todos os objetos criados, todos, literalmente todos, vão acessar o mesmo espaço de memória. Por quê? Porque o método ou atributo estático está associado à classe, certo? Todas as instâncias compartilham este atributo de classe. Então, é como se eu tivesse aqui um mar, digamos, de classes
conta e criasse o objeto 1, 2, 3, 8 objetos, mas se eu criar um atributo desta classe conta e disser que esse atributo é estático, significa que qualquer uma dessas instâncias acessará este mesmo valor de atributo estático. Tá? Então, atributos de instâncias são acessados pelos objetos. Atributos de classe, ou estáticos, são acessados pelos objetos ou pela própria classe. A ideia é que, como boa prática, a gente não use o nome de um objeto para acessar um atributo estático. Certo? Então, voltando para cá, atributos estáticos, muito cuidado, já falei isso, podem funcionar como variáveis globais, acessados de vários pontos diferentes, dificultando a manutenção. Então, muito cuidado se você está definindo um atributo estático. Muita gente pode alterar, qualquer objeto pode alterar aquele determinado atributo. Então, se eu vier aqui no meu carro e definir, por exemplo, private static int número próximo número. Como esse cara é static, eu vou dizer que esse cara recebe 1, certo? Vê o que vai acontecer. C1 e C2 têm os seus próprios atributos. Só que se eu usar C1 ponto próximo número recebe 2 e mandar imprimir C2 ponto próximo número. Ora, C1 ponto próximo número teoricamente alteraria o valor desse atributo para ser alocado no espaço de memória de C1. Quando eu acessasse C2 ponto próximo número, eu acessaria o valor do próximo número referente a C2. Mas viu o que vai acontecer? Quando eu digo que C1 altera o valor para 2, C2 ou qualquer outro objeto criado da classe carro receberia, veria, enxergaria esta alteração. Então, se eu der um play aqui, eu vejo que o resultado é 2. Quando eu mandar C2 ponto próximo número, eu vou acessar exatamente o mesmo espaço de memória que C1 acabou de alterar. Certo? Então, se eu fizer isso aqui, digamos que um carro ele tenha o seu próprio inteiro número de série. O carro ele tem um número de série, e esse número de série ele só pode... ele é privado, ou seja, ele só pode ser alterado através de gets e sets. Então, eu vou gerar, dar um source aqui, generate getters and setters do meu número de série. Mandar gerar os gets e sets do meu número de série. E toda vez que eu criar um novo carro, toda vez que eu fizer um new, eu vou fazer com que o número de série dele receba o próximo número de série. E eu incremento esse cara. Vê o que vai acontecer. This.número de série recebe o próximo número e próximo número mais. O que é que eu fiz? Toda vez que alguém fizer new C1, vai fazer com que o seu próprio atributo número de série receba o próximo número. C2 vai receber outro próximo número. C3 e C4 e assim sucessivamente iriam receber cada um os seus respectivos números de série. E eu estou incrementando, toda vez que alguém dá um new, eu estou incrementando esse valor estático. Ou seja, eu estou associando esse valor estático à classe e toda vez que alguém cria, eu incremento esse valorzinho do próximo número. O que é que vai acontecer? Quando eu disser agora C2 ponto get número série, qual vocês acham que vai vir um número retornado? Quando eu criei C1 new, esse cara incrementou 1, vai para 2. Quando eu criei C2 new, esse cara incrementou, vai para 3, mas o número de série do C2 é igual a 2, certo? Só para confirmar, C2 aqui tem um número de série 2. Mas se eu mandar apresentar C2 ponto próximo número que foi declarado como estático, dá um play aqui, esse cara vai estar como 3. E se eu mandar imprimir o próximo número com C1, usando a referência de C1, e der um play aqui, vejam, mesmo número, 3 e 3, certo? O que é que está acontecendo? Próximo número está associado à classe, independente de qual objeto esteja acessando o próximo número, esse cara ele é estático, ou seja,
ele está associado à classe e não aos objetos. É por isso que a gente não deve usar objetos para acessar atributos estáticos. A gente deve acessar usando o nome da própria classe. Nesse caso ele está dando erro justamente porque eu defini ele como estático e privado. Então, por isso eu vou definir ele como... Opa! Falei besteira. Estou usando conta, mas na verdade é carro. Certo? Então, se a gente quiser imprimir o próximo número, a gente usa o nome da classe. Nome da classe, ponto próximo número. E eu nem preciso me preocupar com qual objeto vai acessar aquilo. O valor de próximo número sempre, sempre e sempre estará associado à classe e não mais a objetos. Então, com o exemplo da conta, mais um exemplo que a gente pode fazer e trazer isso para a nossa realidade. Public class, conta com gerador. Eu vou copiar esse pedacinho de código para ficar claro o que é que acontece por aqui. Vê, essa nossa classe que tem um string número e um double saldo, e eu tenho um construtor que faz exatamente a mesma coisa que eu acabei de fazer com o carro. Ele diz que a próxima conta recebe próxima mais um. Significa que o atributo estático relacionado com a classe, toda vez que alguém criar uma nova conta, executar esse construtor, usando o operador new, você vai incrementar um valor na próxima conta, certo? E esse valor não vai estar associado mais a um objeto específico, ele vai estar simplesmente associado à classe conta com gerador. Então, se eu vou criar uma nova classe, chamada de conta com gerador, e colar aquele pedacinho de código que a gente acabou de ver, com número, saldo e próxima. Certo? Como eu omiti os gets e sets, nessa minha conta com gerador, eu vou colocar os gets e sets na mão aqui na minha classe. Então, source, generate getters and setters, número e saldo, get número, set número, get saldo. Na nossa conta, o correto não é ter set saldo, né? A gente tem métodos creditar e debitar, mas esse é só um exemplo de métodos estáticos, então vamos abstrair desse nível de detalhe. O que é que vai acontecer com esse pedacinho de código aqui depois que eu executar um conjunto de testes? Eu defini duas variáveis, A e B, do tipo conta com gerador, e fiz A recebe new conta com gerador. O espaço de memória de número e saldo está associado a quem? Ao objeto A. Ou seja, criei o meu objeto A e associei número e saldo ao objeto A. Próxima faz parte do objeto A? Não. Próxima é um atributo estático que faz parte da classe conta. É uma variável global, se vocês quiserem entender assim. B recebe new conta com gerador 2, 3, 4, 5, 10. Número e saldo associado a B e aumento o número de próximo. Uma vez que eu executei o construtor de novo, new conta com gerador, eu aumentei o próximo. Próximo está associado a B? Também não. Próximo está associado a classe conta com gerador. Eu posso usar A para alterar próxima? Posso. Eu posso usar B para alterar próxima? Também posso. Não é recomendável. Se você quiser alterar o valor de um atributo estático, usa a própria classe, nome da classe, ponto atributo, você alteraria o valor deste atributo estático. Então, se eu executar isso aqui, eu vou copiar só esse pedacinho de código, que é o que a gente pode executar na nossa conta com gerador. Eu vou criar um main também dentro da própria classe. Ao final dessa aula eu disponibilizo todo o código. E eu vou criar aqui minha conta com gerador, só diminuindo os espaços. E se eu acessar mandar imprimir A.próxima ou B.próxima ou a própria classe conta com gerador ponto próxima, eu vou ter exatamente os mesmos valores. Vejam que o Eclipse até mostra para mim aqui um warning dizendo: você está tentando alterar um valor de um atributo estático usando um objeto. Isso não é recomendável. Tá vendo? This static field, conta com gerador ponto próxima, deve ser acessado
de uma forma estática. De uma forma estática significa através da própria classe. Se eu mandar imprimir aqui os valores, apesar de A e B terem os seus números e saldos em um espaço de memória particular, o espaço de memória para próxima é compartilhado, para o atributo próxima, que é estático, é compartilhado entre os objetos e a própria classe. Ou seja, acesse usando o nome da classe, ponto, atributo estático. Lembrando, este valor não estará associado a nenhum objeto em particular. Ele é associado à classe. Bom, se a gente for pensar agora em quais são os tipos de variáveis em Java, a gente vai ter variáveis que fazem parte de um escopo e fazem parte de um abre e fecha chaves interno dentro da classe, ou seja, chamadas variáveis locais, fazem parte do corpo de métodos, fazem parte de construtores. A gente vai ter variáveis que são de instância, são os nossos atributos que a gente falou até agora. O carro que tem uma potência, um nome do modelo, uma pessoa que tem um CPF. A gente vai falar de variáveis ou atributos de classe, que são chamados estáticos, que são declarados no corpo da classe, usando o modificador static e não são associados a objetos. Para quaisquer tipos dessas variáveis, a gente pode utilizar um modificador que a gente não utilizou até agora, chamado de final. O final, quando a gente escrever, significa eu estou declarando uma constante. Este valor não pode ser mais alterado. Digamos que eu estivesse chegando aqui e declarando que na minha classezinha carro eu tenho uma constante chamada de final string local chassi, e essa string vai ter um valor que não vai poder ser alterado. Esse valor, por exemplo, dizendo embaixo do porta-luvas. Então, esse valor, vejam que por padrão de codificação eu escrevi ele em maiúsculo, local chassi está escrito em maiúsculo, para representar que ele é uma constante. Eu posso dizer que esse cara é uma constante privada, ela é válida somente dentro da própria classe, ou também uma constante pública. Uma vez que o valor é uma constante, ela pode ser acessada de qualquer lugar. Agora uma pergunta, e aí fica uma pergunta mais filosófica para todo mundo. Se você tem esse cara definido como final, essa variável local chassi, ela nunca vai poder mudar de valor. Ela vai receber esse valor e não vai poder mais mudar de valor, nunca mais. Se eu disser que esse cara é final string local chassi, eu estou dizendo que o espaço de memória de C1 vai armazenar um local chassi. O espaço de memória de C2 também vai armazenar uma variável local chassi, mesmo que cada um dos objetos tenham exatamente o mesmo valor. Ou seja, se eu quero definir uma constante dentro da minha classe, eu deveria definir essa constante como estática também. Isso significa que, se eu criar 50 milhões de objetos, os 50 milhões de objetos compartilharão do mesmo espaço de memória para acessar esta variável. Se eu não utilizar essa palavrinha static, significa que em 50 milhões de objetos, cada um dos objetos vai ter o seu próprio espaço de memória, ocupando o mesmo valor, tendo como conteúdo exatamente o mesmo valor. Então, dica, quiser criar uma constante, crie ela como estática. Significa que você está separando essa constante para um local de memória específico que só vai ser, que deve ser acessado por qualquer objeto e não vai mudar de valor nunca mais, certo? Em nenhuma situação, tá? Por padrão de codificação, definam suas constantes com letras maiúsculas. Então, só lembrando, se o modificador final for utilizado, o valor daquela variável somente poderá ser inicializado uma única vez e não muda mais. Variáveis do tipo final são constantes e, para seguir o padrão de codificação, a gente escreve essas constantes usando letras maiúsculas. Ok, todas essas regrinhas que a gente falou foi para lembrar de variáveis, de atributos ou variáveis
que são de tipos distintos e podem receber o modificador static. E se eu tiver atributos static? Ou desculpa, se eu tiver métodos static? E se eu definir métodos que também são do tipo estáticos? Eu posso definir, por exemplo, uma classe math, que simplesmente recebe 2 parâmetros e retorna um conjunto de valores. Uma classe math que tem métodos do tipo seno, e esse seno recebe um determinado valor e retorna o valor do seno do ângulo que você passou como parâmetro. Eu precisaria, neste método, acessar algum atributo da classe math. Quando a gente tiver métodos que são associados às classes, ou seja, métodos definidos como estáticos, porque eles simplesmente representam uma função que recebe um conjunto de valores e retorna esse conjunto de valores sem alterar o estado do objeto, a gente pode definir esses métodos como estáticos. Os métodos estáticos agora, diferente dos métodos de instância, eles são associados às classes. Eles são como os métodos de instância, porém usando o modificador static. A única diferença é que eles não podem ler nem modificar os valores dos atributos de instância. Por quê? Olha para cá. Se eu tivesse esse conjunto de objetos, eu gosto de usar essa figurinha. Eu tenho objeto A, B, C, D, objeto 1, 2, 3 até objeto 8. Cada um desses objetos tem um método creditar e debitar. Creditar e debitar dessa minha conta altera o saldo da minha conta, certo? Ele altera o saldo da conta atual. Ele, se eu chamar objeto 1 ponto debitar 10, ele vai debitar 10 do saldo deste objeto. Se eu tiver um método estático, esse método estático ele vai estar associado à classe. E se eu no método estático tentar acessar um determinado atributo, por exemplo, o saldo de uma conta. Mas espera aí, o saldo de uma conta está associado ao objeto. E se eu digo que o método está associado à classe, ou seja, se eu digo que o método é estático, como é que eu vou fazer para aquele método acessar um atributo de um objeto? Qual objeto? Qual valor eu alteraria? Do objeto 1, 2, 3, do objeto 8, do objeto 6? Eu não tenho como saber. Via de regra, métodos estáticos só acessam valores estáticos. Métodos de instância acessam tanto atributos estáticos quanto atributos de instância. Viu? Regra geral, essa é sempre essa. Então, via de regra, métodos estáticos só podem ler ou modificar os valores dos atributos estáticos também. Então é muito comum, já vi isso muito no projeto. Você chega aqui e vai definir um método estático, sei lá, na sua conta com gerador. Um método estático qualquer, e esse public, static, void, qualquer. E nesse método qualquer, eu tento acessar um número. Olha o erro de compilação. Opa! Número é o que? É um atributo de instância. Qualquer é o que? É um método estático. Eu não posso, via de regra, acessar atributos de instâncias dentro de métodos estáticos. Tá aqui o errinho. Cannot make a static reference to the non-static field. Eu não posso, dentro de um método estático, acessar um atributo que não é estático. Mas dentro desse cara eu poderia acessar próxima, por exemplo. Próxima, mais. Posso, porque próxima também foi declarado como estático. Então, lembrem-se, vocês podem se deparar com muitos erros de compilação quando você declarar algum método estático e tentar acessar atributos de instância. Métodos estáticos são associados às classes, eles não acessam valores de instâncias, eles não acessam valores de objetos. Perfeito? Algumas classes disponibilizam vários métodos estáticos que podem ser utilizados. Tá aqui só um exemplo, tá? Se eu definir um método getPróxima e este método é estático, próxima, declarado como estático, pode ser acessada dentro do método. Como é que eu invoco este método? Eu invoco este método sem precisar criar nenhuma instância da classe. Eu uso o nome da classe, conta com gerador, ponto getPróxima. É aí que se responde o mistério do
public static void main. Pensem comigo, por que main é estático? Se eu olhar para essa classe carro e eu digo que a classe carro tem um método main, na hora que eu mandar apertar esse playzinho aqui, o play do meu Eclipse, o Eclipse vai tentar executar essa classe, correto? E o que é que vai acontecer? No momento que ele tenta executar essa classe, na verdade ele invoca o método carro, nome da classe, ponto, estaticamente, main. Se você não definisse o main como estático, qual seria a possibilidade de eu invocar o método main? Eu precisaria criar um objeto carro c recebe new carro e depois invocar c.main, passando um conjunto de argumentos quaisquer. Qual é o detalhe? Se eu crio um novo carro, qual construtor eu vou invocar? A máquina virtual Java, no momento que faz um new, forçadamente um objeto, ela não vai saber como invocar esse construtor. Veja que está dando um erro de compilação aqui, porque eu fiz new carro, mas carro recebe um conjunto de parâmetros. E eu não passei parâmetro nenhum. Então, a máquina virtual Java, quando vai invocar o método main para executar a classe, ela simplesmente faz o quê? Carro.main. E aí força a invocação deste método. Por acaso esse cara está passando um array de string, então tem que fazer um new string array de 2 posições. Só para remover o método, o erro de compilação, tá? Mas lembrem-se, o main é estático para fazer com que a própria máquina virtual consiga invocá-lo sem precisar criar um objeto da classe. Certo? Métodos e atributos estáticos podem ser acessados sem necessariamente criar objetos daquela determinada classe. Eu não preciso criar objetos da classe para invocar métodos e atributos, para invocar métodos estáticos ou acessar atributos estáticos. Eu simplesmente uso o próprio nome da classe, como é o caso desse exemplo, conta com gerador ponto get próxima. Conta com gerador ponto main acessaria o método main, executaria o método main. E é isso que a máquina virtual faz. Quando eu apertar o meu playzinho lá do Eclipse, a máquina virtual vai e invoca o método main daquela classe que está selecionada. Várias classes, como já tinha começado a falar, várias classes na API de Java disponibilizam métodos estáticos. E o exemplo mais simples dele é a classe Math. A classe Math faz parte de um pacote chamado java.lang, que é o assunto que eu vou falar daqui a 5 minutinhos. E essa classe ela tem muitos métodos estáticos. O que é que significa? Que para invocar esses métodos estáticos eu não preciso criar objetos da classe. Vamos para um exemplo? Se eu chegar aqui, ó, dentro da minha própria classe carro, math, ponto, ó, não preciso criar objeto nenhum. E eu tenho várias coisas aqui. Pi e E são atributos estáticos, por acaso são constantes, que estão em maiúsculo, e eu não preciso de nada para acessar esse valor. Math.pi, ó. Acessei o valor math.pi. Vou pegar simplesmente e imprimir math com M maiúsculo, eu errei aqui, ponto pi. Então eu acessei o valor do atributo. No final ele vai só imprimir o valor de pi com uma determinada precisão. Tá vendo? Aqui. Se eu acessar math, mandar imprimir math, ponto, um determinado método qualquer, seno, deixa eu ver aqui, ó, arco seno, arco cosseno, máximo, mínimo, random, tem um random aqui para gerar um número randômico, round para arredondar, sim, método sino, método de seno, tá? E espera-se que eu passe como parâmetro um ângulo. Então se eu fizer math.sin de 45, ele deve imprimir para mim o valor 1, que é o seno de 45. Opa, eu acho que eu confundi, né? Seno de... acho que será que ele está em radianos? Não sei. Bom, eu não lembro como funciona, na verdade, o método seno, mas esse é só um exemplo. Então, deixa eu pegar um exemplo mais simples.
Um exemplo de max. Eu chamo o método max, passando como parâmetro 50 e 60, ele deve me retornar o valor máximo dentre esses dois números. Ele faz um if para verificar quem é maior desses dois. Precisei criar um objeto da classe math? Não. A classe math ela tem vários métodos que são estáticos. Eles executam por si só, eles não precisam acessar nenhum valor de atributo. O que significa? O método max não precisa de objetos da classe math para ser executado. Perfeito. Há várias classes utilitárias, chamadas de classes utilitárias, porque apresentam vários métodos estáticos, sem a necessidade, sem a obrigação de você criar objetos dessas classes. A gente vai fazer alguns exercícios juntos desse conteúdo na próxima aula, e isso está lá no exercício de fixação 01, ou desculpa, na lista de exercícios, está disponível também no site da disciplina. Vou só confirmar o nome do arquivo aqui para vocês. Lista de exercícios, está aqui exercício de fixação 02. E nesse exercício de fixação 02 aqui a gente vai ver coisas sobre métodos e atributos estáticos e alguns pacotes utilitários, certo? Essa aula vai ser uma aula bem prática, depois de vocês terem visto essas aulas, essas videoaulas que a gente está fazendo. Ok, então dando continuidade, vamos falar um pouco sobre pacotes. A gente acabou já tendo contato com alguns pacotes em Java, que a gente precisou importar a definição de algumas classes, mas a gente não sabe o que é um pacote ainda, certo? Um pacote não é nada mais do que uma forma de modularizar um conjunto de classes, tá? Organizar as classes do sistema em pacotes que podem ser analisados, reusados e modificados isoladamente com auxílio de outros poucos pacotes. A gente consegue então estruturar ou modularizar os nossos sistemas em Java. Existem alguns tipos de módulos em Java. A gente já criou classes. Vejam que classes ela encapsulam um conjunto de informações. Classes têm atributos, classes têm definições de métodos, classes têm construtores. Classes definem tipos. E pacotes agrupam classes. Agrupam classes que tenham definições relacionadas. Você não vai criar um pacote simplesmente para armazenar várias classes que não têm semanticamente alguma ligação. As classes elas precisam ter definições relacionadas, ou seja, elas precisam ter um significado parecido. Olhando para Java, a linguagem de programação Java, toda vez que eu crio um projeto aqui no meu projetinho do Eclipse, quando eu clico aqui, para abrir, isso aqui é a JRS System Library, é a Java Runtime System, a Java Runtime Environment System Library, é a biblioteca de sistema da máquina virtual Java, e eu tenho vários pacotes aqui que estão agrupados em arquivos .jar, chamados de Java Archives, mas se eu abrir algum desses aqui, rt.jar, por exemplo, eu tenho Java Lang. Dentro de Java Lang eu tenho classes bem conhecidas como a nossa classe string. Lá embaixo, cadê a nossa classe string.class, certo? O que é que significa? Que eu tenho um bolo bem grande de classes aqui, mas as classes estão organizadas em pacotes, cada um representando semanticamente algo viável para juntar essas classes. Então, tenho pacotes representando comunicação via internet, via algum dispositivo de rede. Eu tenho um pacote representando cálculos matemáticos. Eu tenho um pacote representando swing, que não está aqui nesse grandão, mas eu tenho aqui JavaX, swing. Tá vendo? Então tem um pacote com várias classes para representar interface gráfica em Java. A gente vai ver lá para o final do curso o pacote JavaX Swing. Então, a própria linguagem de programação ela já está organizada em vários pacotes. O que é que isso significa? Que o nosso sistema ele também pode ser armazenado pode ser organizado, modularizado em pacotes. Para isso, a gente não precisa fazer muita coisa, certo? Para a gente definir uma classe dentro de um pacote, eu simplesmente uso uma cláusula chamada de package. A nossa organização vai ser menos pacotes e mais classes dentro de pacotes. Obviamente, eu vou ter menos pacotes e mais classes para armazenar, para serem armazenadas
dentro desses pacotes, para serem localizadas dentro desses pacotes. A cláusula package é a primeira linha de código de uma classe em Java. Então eu uso package, nome do pacote, para definir as classes que estão dentro daquele determinado pacote. Então vejam, se eu aqui crio um novo pacote, eu vou criar um new package, botão direito em cima de source, vou fazer mais lento, botão direito em cima de source, new package. Eu posso definir o nome de um pacote como sendo br.ufrpe.exemplos. E esse vai ser o nome do meu pacote. Eu estou colocando o domínio da internet ao contrário. O frpe.br eu estou fazendo primeiro o br para identificar que ela é do Brasil, .frpe para identificar que é da Rural, .exemplos para identificar que é um pacote dentro desse meu sistema genérico da Rural. Quando eu criar esse meu pacote, eu posso dizer que esta determinada classe carro, por exemplo, faz parte desse pacote. Se eu só arrastar aqui para ver o que é que vai acontecer, vejo que a primeira linha de código da classe carro vai ser alterada para ser package, a definição do pacote, br.frpe.exemplos, ponto e vírgula. Eu acabei de definir que a classe carro faz parte deste pacote. Um pacote, ele define um subdiretório no sistema de arquivos. Então, quando eu tiver o nome do pacote exemplos.banco, eu vou ter o conjunto de diretórios e subdiretórios dentro do meu diretório padrão, home/leandro, por exemplo, ou dentro do meu workspace, dentro do nome do projeto, e eu vou ter subpacotes representando aquelas minhas classes. Por acaso, esse meu projetinho aqui do Eclipse, ele está lá no meu workspace. Workspace aqui em Leandro, Workspace POO. Nesse Workspace eu vou ter aqui POO, aula Static Pacotes, que é o nome do meu projeto. Dentro do meu projeto eu tenho Source, que é onde está o código. Source está o código, bin está o arquivo binário. Então, dentro de SRC eu vou ter um pacote BR, um diretório BR, o FRPE, exemplos, e dentro dele a classe carro.java. Não é difícil, né? Toda vez que eu definir pacotes em Java, esses caras serão automaticamente a definição de diretórios ou subdiretórios no meu sistema de arquivos. br.frpe.exemplos é um exemplo disso. Cuidado, subdiretórios não correspondem a subpacotes, tá? Nesse caso, package exemplos é um pacote, package exemplos.banco é outro pacote. As classes que estão dentro deste pacote exemplos não enxergam as classes que estão dentro deste pacote exemplos.banco. Significa que, apesar de eles serem subdiretórios, a relação entre eles não existe. É só uma relação lógica, uma relação semântica, de que banco faz parte do pacote exemplos, mas tudo que está definido dentro deste pacote não enxerga o que está nesse pacote e vice-versa. Mais uma vez, só existe uma relação lógica. Uma vez que a gente entende o que são pacotes, a gente consegue definir melhor todos os modificadores de visibilidade. O que são os modificadores de visibilidade? Quando eu dizia uma classe é pública, um método é privado, um atributo é privado, um atributo é público, o construtor é público. Significa que eu estou definindo formas de diminuir ou aumentar a visibilidade de um determinado método. Conhecendo agora o que são pacotes, eu consigo entender quais são todos os modificadores de visibilidade. O modificador de visibilidade mais restrito é o private, que é aplicado a métodos, atributos ou construtores, faz com que aquela determinada construção só seja vista dentro da própria classe. Public é o mais visível. Métodos, atributos e construtores que forem definidos como public são visíveis dentro da classe, fora da classe, dentro do mesmo pacote da classe, fora do pacote da classe, literalmente em qualquer lugar. E existem dois outros modificadores. A ausência dele, que é chamado modificador default ou package. A ausência significa não há nenhuma dessas três palavrinhas reservadas. Significa que a construção, método, atributo ou
classe só é vista dentro do próprio pacote. E protected é a mesma coisa de pacote, só que permite a visualização de construções, métodos, atributos ou construtores em classes filhas fora do pacote. A gente não falou ainda o que é classe mãe e classe filha, porque a gente não viu herança. Mais na frente do curso a gente vai falar sobre herança. A gente vai ver que classes filhas podem acessar métodos de classe mãe fora do pacote da classe mãe, certo? Então, na maioria das vezes a gente vai usar public e private, mas não se assustem quando você vir um atributo que tenha um modificador de visibilidade protected ou um método que tenha esse modificador de visibilidade, que você está lidando com alguma coisa um pouco menor do que público, mas menos restrito do que private. Ele permite a visibilidade de fora da classe em algumas situações. Tá aqui um resumo de tudo. Public todo mundo vê. Privado ninguém vê, só a própria classe. Default, todo mundo dentro do próprio pacote. Tá aqui, ó. Acessado por qualquer classe dentro do mesmo pacote. E protected é um pouquinho mais visível. Acessa tudo que default acessa, porém pode acessar métodos, atributos e construtores de fora do pacote, considerando que esta classe é subclasse, é classe filha da classe que está definida em outro pacote. Certo? Então, o nível dessas protected parece muito com default. A diferença é que, além de estar disponível para qualquer classe no mesmo pacote, o recurso marcado como protected ainda pode ser acessado via herança por classes fora do pacote. Algumas coisas vão ser criadas como privadas simplesmente para diminuir a replicação de código. Algumas declarações são feitas dentro da própria classe e os métodos são privados. Alguém poderia me perguntar, peraí, você declara um método dentro de uma classe que esse método é privado. Sim, não tem problema. Esse método sendo privado, ele não vai ser acessado por ninguém fora da classe. Mas, dentro da classe, ele pode ser acessado várias vezes. Ou seja, você não precisa replicar pedaços de código dentro da própria classe. Qualquer arquivo de um pacote pode acessar as definições visíveis de outros pacotes através do mecanismo de importação. O mecanismo de importação não é nada mais do que import uma determinada classe. A gente já fez isso com o scanner, lembra? Se eu estou aqui na classe carro e quero pegar alguma coisa, pegar a definição da classe scanner, Ctrl espaço, ele me importa java.util.scanner como a classe que eu acabei de querer importar, certo? Então eu não preciso escrever o import, porque o Eclipse já trabalha, já faz isso para mim. Mas a classe scanner, se quiser ser utilizada, ela precisa ser importada. Como é que você faz para importar? O import ele vem logo depois do package. Então a primeira linha de código de qualquer classe é a definição do pacote. As segundas e demais linhas podem ser definições de import. E depois vem a definição da classe, seguindo sempre essa regra: package, import, depois classe. Quando eu defino um determinado tipo que eu acabei de fazer da classe scanner, import java.util.scanner, eu estou trazendo um tipo único. Mas eu poderia trazer um pacote inteiro. Se eu utilizar wildcards, que são os asteriscos, import primeiro.pacote.asterisco, eu estou trazendo todas as classes que fazem parte do pacote primeiro.pacote. Lembrem-se, o asterisco não significa que eu estou importando subclasses, que eu estou importando, subpacotes deste pacote. Não existe o conceito de subpacotes, tá? Um pacote que tiver, entre aspas, dentro deste primeiro.pacote, não vai ser importado com o asterisco. O asterisco só importa as classes que estão exatamente dentro deste primeiro.pacote. Nesses detalhes da importação, eu acabei de falar exatamente isso, tá? Primeiro ponto nome tipo, que é a importação desse tipo específico que está dentro do primeiro ponto pacote. E se eu quiser utilizar o nome tipo, por exemplo, a classe scanner, depois que eu fiz a importação, olhando para cá, depois que eu fiz a importação do scanner, java.util.scanner, para eu reutilizar a classe scanner, eu posso utilizar só scanner sc recebe new scanner system.in, e aí eu tenho um scanner na mão. Sc é uma variável do tipo scanner. Mas e se eu não quiser importar?
Se eu não quiser importar, eu tenho uma opção de descrever o nome completo da classe. Eu vou apagar o import, vou colocar aqui de propósito java.til.scanner. Desculpa. Java.til.scanner é o nome completo da classe. Pacote mais classe recebe new java.til.scanner. Meu código ele fica mais verboso, ele fica maior, mas aí eu tenho uma segunda opção aí também de não necessariamente importar. Veja que eu não importei nada, eu simplesmente usei a definição completa de uma classe, como o nome do pacote mais o nome da classe. É preferível para muitas pessoas usar os mecanismos de importação. Vou dar um Ctrl espaço aqui e ele vai adicionar para mim o import java.til.scanner, e aí eu só preciso usar o nome da classe sem a definição mais do pacote. Cuidado que a importação de pacote não é transitiva, ou seja, se eu estou no pacote A.B e importo C.D. no pacote C.D eu não ganho a importação automática de A.B. Só que, se eu fizer isso, essa dependência, AB depende de CD e CD depende de AB mutualmente, eu estou fazendo o que a gente chama de dependência mútua. A depende de B, B depende de A. Isso gera um problema. Na maioria das vezes, isso é uma métrica de orientação a objeto não muito legal de ser seguida. Não agrupe classes que tenham fortes dependências em pacotes distintos. Classes que tenham fortes dependências entre elas devem ser agrupadas em pacotes, no mesmo pacote. Então, eu acabei já mostrando todo esse detalhamento aí de criação e uso de pacotes, tá? Esses slides eles só mostram isso, você criando uma nova classe e definindo o pacote onde ela vai ficar. Então, se eu vier aqui, ó, criando nova classe, só como exemplo, dizendo aqui criar uma nova classe e dizendo que ela vai ficar no pacote br.exemplos.novos ou .beans, nomezinho mais simples, colocar o nome da classe conta, e aí eu automaticamente crio o pacote e a classe, porque ele cria uma estrutura para mim. Eu vou ter br.frpe.exemplos beans. Dentro de beans eu tenho conta, dentro de br.frpe.exemplos eu tenho classe carro. Cuidado que o Eclipse ele pode ser um pouquinho diferente em máquinas distintas. Eu vou só arrastar esse cara para aqui para beans. Ele pode ser um pouquinho diferente em máquinas distintas porque ele tem duas formas de visualização. Se eu clicar aqui, ó, nessa setinha e vir aqui em Package Representation, apresentação de pacote flat, ele vai me apresentar todos os pacotes em uma única linha. br.fpe.exemplos é pacote 1, .beans é o outro pacote. Se eu colocar representação hierárquica, eu vou visualizar como se eu tivesse subpacotes, certo? Então, usem o que vocês acharem de melhor, mas não se confundam quando vocês virem em outras máquinas, em outros sistemas, esta visualização de pacote. Tá? Isso não muda em nada o código, é só a visualização que é diferente. Então, isso tudo está apresentado aqui, tá? Existe um atalho do Eclipse chamado de Ctrl+Shift+O, que permite a organização automática dos pacotes. Digamos, se eu quisesse usar a classe Scanner neste conta com gerador e fizesse Ctrl+Shift+O, sc recebe new scanner system.in, e ele está dando erro de compilação. Se eu fizer aqui, ó, estou apertando Ctrl+Shift+O, ele importou para mim automaticamente. Veja que o erro de compilação saiu e o import foi feito automaticamente. É exatamente igual a eu fazer um import com Ctrl espaço, só que o Ctrl espaço ele importa no momento que eu estiver escrevendo. Estou escrevendo aqui scan, Ctrl espaço, ele, completou o nome da classe e já importou esse cara aqui em cima. Certo? Então, o Ctrl+Shift+O é um atalho poderoso quando você quer organizar o import de todos os pacotes na sua classe. Não se preocupe que o próprio Eclipse já resolve isso para você. Então, eu já acabei de mostrar essa representação flat e representação hierárquica. Representação hierárquica
plana, e alguns pacotes que a gente vai acabar utilizando mais para frente no curso. Cada pacote ele tem um nome semântico para representar aí o que você precisa. JavaX.Swing, Swing é uma representação visual de elementos gráficos. Por acaso Swing é o ícone, o nome do ícone da primeira versão de Java que acabou sendo levada até hoje. Java.net é um pacote de acesso à rede. Java.awt significa Abstract Windows Toolkit, é o kit de desenvolvimento para desenvolver janelas. Foi inicialmente desenvolvido para criar interfaces gráficas também. O Java.SQL para acesso à banca de dados. Java.io para fazer manipulação de entrada e saída. Java.lang é o pacote que representa a linguagem de languages, cara. Então, esse é o único pacote que não precisa ser importado. String faz parte de Java.lang, Math faz parte de Java.lang, as classes wrapper, double, integer faz parte de Java.lang. E classes de propósito geral fazem parte do pacote Java.util. Então, cada pacote vai ter um conjunto grande de classes, eu não vou saber de cabeça o que tem. A ideia é, obviamente, que a gente consulte para utilizar esses recursos. Em resumo, hoje a gente falou, antes de falar de pacotes, a gente falou de métodos e atributos estáticos e falou de como utilizar a cláusula package para entender como organizar classes dentro de pacotes, certo? Tudo que vocês quiserem de dúvidas, podem comentar no link, na seção de comentários desse vídeo, tá? A ideia é que a gente faça juntos uma aula prática, resolvendo, na verdade, colocando em prática tudo que a gente viu nesses dois conteúdos nessa mesma aula, e eu posso tirar qualquer tipo de dúvida que venha a surgir. Obrigado pela atenção de todos. Eu estou disponibilizando esse vídeo para todo mundo. Mais uma vez, desculpa se esse áudio ficou complicado para vocês entenderem, se houve algum ruído aí no meio. E fico à disposição tanto nos comentários do vídeo, quanto por e-mail também para a gente conversar. Lembrem-se que este vídeo ele é referente à aula de hoje, dia 14 de maio, quando a gente fala de métodos e atributos estáticos. Daqui a pouco eu atualizo o cronograma da disciplina com este link, quando eu subir para o YouTube, e vocês terão acesso aí a tudo que a gente acabou de discutir. Outro detalhe é que também está no site da disciplina. Eu vou acessar aqui direto pelo site já para forçar, aqui em conteúdo de aulas e listas. Na lista de exercício eu tenho, aqui em listas de exercícios, eu tenho exercício de fixação 2, com vários detalhes de classes, objetos, métodos e atributos estáticos e pacotes utilitários. A gente vai fazer esses exercícios juntos, porém, todavia, entretanto, o tempo de aula nossa aula física presencial é muito curto para resolver tudo. Então, façam antes da gente começar a aula. Tentem resolver e venham com dúvidas para poder ajudar vocês melhor. Ok? Muito obrigado pela atenção de todos. Finalizando, hoje nós vimos métodos e atributos estáticos e pacotes. Obrigado.